Bem-vindos. Eu Muito passo obrigado. de imediato a palavra ao Ivan. Boa tarde, novamente. Boa tarde a todos e a todas. Pessoal, esse nosso último painel aqui, eu estou aqui mais assim como rainha da Inglaterra. Já ouviram falar nisso? Não. Na realidade, o Junico e o Fayet que vão fazer algumas colocações iniciais, e aí, em seguida, eu vou ficar aqui transmitindo, eventualmente, algumas questões que vocês coloquem para eles, e, se não vierem questões, aí eu mesmo vou colocar algumas que eu tenho no bolso aqui. Mas a ideia é essa que está colocada, né? Como é que nós, Produtari, com a nossa experiência, né? Gestão inteligente, outra consultoria parceira da Produtari, lá de Curitiba, representada aqui pelo Rafael Fayet, como é que nós vemos essas oportunidades, essas possibilidades de efetivamente contribuir para a competitividade das empresas, das organizações em geral, e em especial aqui no Brasil? Esse é o tema. Fiquem bem à vontade aí para colocar questões sobre esse tema, e aí a gente vai tentar responder aqui. Bom, Junico, contigo. Bom, em primeiro lugar, é um prazer falar depois do Soares, né? Queria ter tirado a fotografia aqui com o Soares. Nós trabalhamos juntos, né? Na Medabio, depois a gente trabalhou junto na Produtari, depois nós trabalhamos junto na Estaleira Atlântico Sul, depois nós trabalhamos junto na Camargo Correia, e, de fato, o Soares é show, né? E a fábrica dele mostra que a construção civil pode e deve avançar muito. Então, legal. Eu vou fazer uma conversa bastante breve, né? E é um prazer estar com o Rafael. Vocês podem achar que a gente é concorrente, na verdade, nós somos amigos e colaboradores, né? O Rafa tem uma empresa importante lá no Paraná, de Lean. Nós trabalhamos junto com os japoneses, junto com o Roberto Reis Alvarez, enfim. E eu vou tentar provocar aqui, rapidamente, algumas questões. O que interessa realmente quando a gente entra para discutir a questão das consultorias? Eu acho que esse é um ponto importante, porque, muitas vezes, a gente não faz a reflexão do ponto de vista do cliente, né, e do ponto de vista da própria consultoria, para saber quais são os elementos para dar certo. Né? Então, os elementos para dar certo, isso aqui não é um trabalho meu, é um trabalho do coletivo da Produtari, você tem que ter, em primeiro lugar, 4 elementos relevantes. Em primeiro lugar, na verdade, a gente está construindo inteligência e promovendo a inteligência das pessoas que estão na organização. E não interessa se o cara é colaborador do chão de fábrica ou presidente. Existe inteligência em todas as partes da organização. E nós devemos acreditar na inteligência. Então, a palavrinha que nós temos que tirar de circulação, mão de obra. Mão de obra, fala a palavra taylorista, que significa que o cara tem que usar a mão, mas não a inteligência. Isso tinha sentido no taylorismo, fordismo, mas não tem nenhum sentido hoje. Em primeiro lugar, inteligência. Colocar inteligência, acreditar que as pessoas podem realmente resolver problemas. Segundo, competitividade. Quer dizer, as empresas têm que se tornar competitivas no padrão internacional. Soares, no Estaleiro Atlântico Sul, nós pegamos lá 6.000 caras, né? Meio navio por ano, perdendo um monte de dinheiro, que eu não vou dizer quanto, tá certo? X. Em 4 anos, trabalhando com a inteligência de todo mundo, né? Dos nordestinos, nossa, etc., nós fizemos o quê? Nós fizemos 4 navios por ano, com 3.000 caras e ganhando X, e pagamos o banco. Aí a gente trouxe, o Arro trouxe o cara quem? Quem é que tu tem que trazer? Tem que trazer os coreanos. Por quê? Porque eles são os melhores, cara, ponto. Então, nós estávamos do lado dos japoneses, nós já estava melhor que os japoneses, né, Soares? Mas nós estávamos 9 vezes pior que os coreanos. O que a gente fez? A gente trouxe os coreanos para fazer análise do nosso trabalho. Não ficamos dizendo, estamos bem. A gente sabia que não estava bem, preparado com benchmarking internacional. Então, competitividade é mundial, gurizada boa. Nós não temos jogo fácil. Esse é um ponto importante. Terceiro, cocriação. O trabalho é conjunto entre a empresa de consultoria e
os camaradas que estão na estrutura de produção. Então, a cocriação é fundamental. Quer dizer, você vai aprender muito e, trabalhando junto, você vai conseguir soluções cada vez mais interessantes dentro do processo. E, finalmente, o repertório. É função, sim, da empresa de consultoria, não tem igreja, do meu ponto de vista. Então, se você pegar a Produtare, nós trabalhamos com TPM, teoria das restrições, que pouca gente fala, estratégia de produção do Skinner, nós trabalhamos com a ideia do TPM, trabalhamos todas, Lean, Six Sigma. Essa variedade é importante, por quê? Porque diferentes problemas exigem diferentes soluções. O Soares mostrou um troço aqui que a gente fala muito pouco, né, Ingo? Modularização. Nós trabalhamos muito com modularização. O que é isso? Sistema de unidade de produção, trabalho de mestrado do camarada Fabiano Nunes, que trabalha conosco em logística. Então, tem que ter repertório, não tem que ter uma igreja. O Lean resolve tudo. É mentira. O Lean resolve muitas coisas e não resolve outras coisas. A teoria das restrições. Então, tudo isso junto é importante. Então, o repertório, essa é uma tarefa da consultoria importante para passar para as pessoas. Finalmente, e aqui eu coloquei diferenciais da Produtare, mas isso aqui foi porque estava uma lâmina pronta, podia tirar. Foco em inteligência e não em ferramentas. Projetos construídos para resultar econômico-financeiro da organização. O que mantém as empresas é o resultado econômico-financeiro. Consultores com conhecimento de mercado e conhecimento teórico, não fazia diferença entre teoria e prática. Eu fiz um levantamento aí, eu e o Clipeuzinho, sempre meio chutado, assim, né? Porque nós somos assim, mais ou menos. Tipo assim, nós temos 10 doutores e 15 ou 20 mestres da empresa. Isso é um bando de gente, mas isso é mais importante que o seu Jacome, que não tem doutorado, que o Brasil, que são os caras. Claro que não, os caras sabem um monte, o seu Valdir. Então, essa composição da teoria e da prática tem que estar dentro do jogo real. Tá? E isso é fundamental. Tá? Geração de legado do projeto através de cocriação e competências internas. É tarefa da empresa deixar conhecimento interno e, quando tu sair, os caras fazer melhor do que tu está fazendo sozinho. Isso é muito importante. A empresa que contrata, né, Alex, tem que exigir isso aí, que os caras tenham os seus quadros internos desenvolvidos, tá certo? Para poder seguir adiante o processo. Projetos hands-on. O cara, eu sempre digo, consultorias PPT, não, Rafa, tem um monte por aí. Mas e como é que faz? A gente tem que meter a mão na massa, gurizada. Tem que fazer junto com os caras, participar junto com os caras, como o Soares mostrou aqui, né, brilhantemente. E tem que ter também literatura, etc. A gente traduziu mais de 100 livros com a editora Buchmann, né, sobre a questão do sistema atual de produção. Então, esses elementos todos, pessoal, é que vão encaminhar soluções interessantes na organização. Para terminar, é o velho problema do TQC, né? Eu sou que nem o Soares, a velha agora da Portela. O troço é ativo de conhecimento e ativo de capital. Capital o cara compra, máquina, esse troço, né? Se tu tiver dinheiro, tu compra. Agora, o ativo de conhecimento, que é o método de trabalho, mais a competência interna, essa é a mais importante da organização. Né? A mais importante. Eu trabalhava na Petrobras e o Edson Ezequiel de Matos dizia, quando a gente comprou a refinaria Landulfo Alves na Bahia, não tinha problema nenhum. Nós continuávamos, fazia a produção. Só que os caras enterraram, Bruno, uma tubulação de água e resfriamento, não sei quantos metros embaixo. Ninguém sabia por quê, mas não funcionava. Aí perguntaram, os engenheiros internacionais, mas por que fizeram isso? É porque aqui na Europa congela. Então pode embaixo d'água. Na Bahia, cara, 40 graus nós integramos. Então funciona com ativo de capital. Agora, hoje, a Petrobras, que eu tenho orgulho que eu sou ex-Petrobras, fura melhor do mundo em águas profundas. Aí é outro departamento. Ou seja, é o ativo de conhecimento entrando pesadamente no jogo. Rafinha, tudo contigo. Muito bem, Genico. Obrigado, primeiro, Produtare, aí, pelo convite, né? É uma honra para mim estar com esse público aí, com esses profissionais de referência. Eu vou contar um pouquinho, rapidamente, sobre a minha história. Na verdade, eu me formei em engenharia química. Obrigado.
me formei em engenharia química, e aí eu fui trabalhar como engenheiro de aplicação, depois fui para um instituto de gestão, onde eu conheci o Junico, conheci o Ivan, acho que não foi lá, né? Estava o Junico, quem mais? O Luiz Henrique, da época, o Alvarez, etc., tinha uma turma da Produtari. E ali eu comecei a me especializar em gestão, saí, vim trabalhar na Produtari, fizemos um projeto grande e relevante juntos, né? Aí o Ivan já estava presente, e em 2006 que eu montei a Gestão Inteligente junto com outros sócios. Então, é basicamente essa a minha história. E a minha história está muito fundamentada em algumas referências que a gente tem, né? O Junico, para mim, é uma grande referência aí conceitual e metodológica, além de um grande amigo, e que direciona aí a nossa forma de atuação da gestão inteligente. E a gente também busca trabalhar com ferramentas de forma raiz, né? Essa história de... A gente até não gosta muito do Agile, né? Que vem o Kanban, mas o Kanban é da Toyota, por que vai colocar no Agile? Então, a gente também gosta de trabalhar com essas ferramentas de uma abordagem bastante raiz, e essa é a nossa forma de atuação. Então, a proposta aqui é a gente falar um pouquinho do que faz as consultorias, né? E aí a gente partir para o debate. Só para vocês conhecerem um pouquinho a gestão inteligente, nós temos 17 anos de empresa, agora, dia 12 de dezembro, a gente faz 18 anos, né? E nós somos especialistas aí em implementação de metodologias para tornar os métodos, né, as formas de gestão mais inteligentes. Tem uma gama de clientes mais focadas no Paraná, interior do Paraná, várias cooperativas e indústrias, e na região do Vale do Itajaí ali também temos vários, e norte de Santa Catarina, vários clientes. Outros clientes espalhados mais esporádicos aí pelo Brasil. E a gente atua nessas 4 inteligências, né? Temos consultores especialistas de cada uma dessas inteligências. A inteligência estratégica, implementando aí projetos de planejamento estratégico, com desenho de mapas estratégicos, o desdobramento Roshinkanri, focado na metodologia da Toyota. Temos a inteligência da qualidade, e muita gente pergunta, vocês implementam ISO? Não, nós somos raiz, nós somos Toyota e vamos com o TQC, né? TQM, enfim, todas as metodologias 5S, e essas metodologias que a Toyota direcionou, né, em seu legado de gestão. A inteligência produtiva, bastante focada em Lean e em teoria das restrições, e a inteligência inovativa, mais voltada para desenvolvimento de programas de excelência operacional. Então, na verdade, assim, dentro do nosso bate-papo aqui, eu quis trazer a nossa missão, que é justamente tentar trazer o que é a consultoria, qual que é o papel de consultoria nesses projetos que a gente busca desenvolver junto com as organizações. Então, essa é a nossa missão, né, inspirar e orientar a transformação inteligente da gestão organizacional. O que significa isso, né? Tem 2 palavrinhas chaves aí nessa frase. A primeira diz respeito ao inspirar, né? O que é esse inspirar? Na verdade, a gente falou muito aqui de melhoria de processo, resultado, etc., mas a gente depende muito das pessoas. As pessoas são o ponto focal para a gente conseguir implementar essas mudanças organizacionais. E aí eu achei que o Junico ia roubar minha fala, Junico, mas a gente chama de mente de obra. Porque mão de obra é uma palavra que deveria ser banida mesmo. A gente não está ali para trabalhar com a mão, para sair com o calo na mão. A gente está para usar a cabeça. Seja um pedreiro que está construindo, né, seus tijolos lá, ou seja uma pessoa que está trabalhando numa gestão estratégica organizacional. Ambos usam a inteligência. Então, isso que a gente busca inspirar nas pessoas. De que forma que uma pessoa mais operacional pode pensar numa melhoria, numa entrega melhor daquilo que ela faz, né? Com mais autodisciplina e menos obediência. Autodisciplina é uma palavra que a gente usa bastante nas nossas intervenções. O que é a autodisciplina? É quando a pessoa toma suas atitudes por reconhecer aquilo como algo importante, e não, de fato, por obediência. Então, ele vai lá preencher um quadro, ele vai executar uma atividade 5S, não porque ela está obedecendo o chefe dela, mas sim porque ela reconhece, de fato, a importância daquilo que precisa ser feito, né? Um exemplo clássico aí, como analogia, são os japoneses, quando vieram para a Copa do Brasil, que terminavam o jogo e eles limpavam o estádio. Quer dizer, eles não limpavam porque mandaram eles.
não é por obediência, é porque eles reconhecem, eles sabem que esta atitude de deixar o lugar como ele encontrou é bastante importante, né, no caso, para a continuidade ali, por respeito àquelas pessoas do estádio, né, que vão limpar o estádio posteriormente. Enfim, essa é uma abordagem bastante importante. E onde o protagonista é o cliente, não a consultoria, né? A gente tem que valorizar mais o cliente, e aí também trago algumas consultorias que gostam de fazer o nome, né? Eu falo, porque eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Quando sai, isso daí era a planilha da consultoria X. Isso aí era o plano estratégico da consultoria Y. Na verdade, o plano estratégico é da empresa. Então, isso tem que ser construído de forma construtiva, vou falar um pouquinho depois, mas onde o protagonista tem que ser o cliente, né? O resultado fica para o cliente. E, obviamente, respeitar e valorizar o ser humano. E a outra palavrinha aí, orientar, né? É o que a gente já falou bastante aqui da questão da seleção das metodologias adequadas para cada problema, para cada contexto, né? Não existe uma metodologia única e, muitas vezes, aquela metodologia não vai ser seguida ipsis literis. Tem que ser adaptada à cultura, à realidade de cada organização. Se eu tenho uma empresa japonesa, se eu tenho uma empresa alemã, uma empresa italiana, tem certas características que têm que ser consideradas na implementação de cada uma dessas metodologias de gestão. Adequar a linguagem técnica para o dia a dia das pessoas, né? Isso tem a ver com a orientação também. A gente brinca que se você chegar para o operador e falar assim, operador, você tem que aumentar o EBITDA. Ele fala, saúde? Por quê? Porque ele não entende essa linguagem. Ele entende a linguagem da máquina. Ele entende, se falar de OE, já talvez seja complicado. E talvez, será que ele sabe o que é um percentual? Porque o OE é um percentual. Será que ele sabe a matemática básica para ele dizer que 85% é bom ou é ruim? Mas o que é 85%? Então, se a gente não trouxer, né, essa realidade para o dia a dia da operação, ali para a linguagem adequada àquelas pessoas, de fato, a orientação ela vai encontrar certas barreiras. E instigar, por último aqui, né, relacionado a orientar, instigar o raciocínio por meio de uma abordagem construtivista. Isso é, nós não somos donos do saber, do conhecimento. O conhecimento ele tem que ser construtivo dentro da organização. Podemos ser referência nos métodos, podemos trazer os métodos como referência, mas a gente tem que adequar a cultura, adequar o processo, adequar a realidade de cada organização para que essa orientação funcione de fato. Tá? Muito bem, aqui a nossa proposta de valor, muito parecida aí com o que o Junico trouxe da Produtare, né? Vou passar rapidamente aqui, mas, basicamente, o compromisso com resultados genuínos, né, positivos, sejam em capacitações também ou em consultoria, a gente sempre busca essa entrega. Muitas vezes a entrega não vem em forma de número, porque o número ele é muito relativo, ele depende de vários fatores, inclusive externos àquela ação que a gente está fazendo na consultoria, né? Mas a gente tem que tangibilizar, porque isso gera um reconhecimento do trabalho. Soluções customizadas e inovadoras, né? Tentar adaptar esses métodos. A visão sistêmica, para entender que a gente tem que aplicar pensando no todo e não pensar pontualmente, a abordagem do Goldratt, né, da teoria das decisões. Nós, ultimamente, a gente vem fazendo um trabalho de modernização da gestão por meio da transformação digital. Acho que a gente vai discutir um pouquinho esse ponto aqui, mas a ideia é, né, como que a gente cria ou constrói um caminho de transformação digital dentro da organização e não lampejos tecnológicos, né, os soluços tecnológicos dentro das organizações. Cria uma solução pontual para resolver um problema e põe uma tecnologia. É uma solução pontual, tem que pensar de forma estratégica, obviamente. E, nas nossas intervenções, a gente busca também essa transferência de know-how aí para que o conhecimento fique na organização e que a organização entenda que aquela metodologia, aquela melhoria é uma metodologia da empresa e não da consultoria. Bacana? Acho que, basicamente, essa é a nossa forma de atuar. Aqui estão meus contatos. Ivan, vou passar para você e dar continuidade. Legal. Obrigado, Rafael. Obrigado, Junico. Bom, eu vou começar fazendo uma provocação a vocês dois aí com uma pergunta. E, pessoal, já estão chegando algumas aí que já vou colocar para vocês também.
A minha questão é a seguinte, podem existir vários motivos pelos quais uma empresa contrate uma consultoria, a gestão inteligente, a produtária, enfim. Às vezes, é porque a empresa tem noção de que está com um desafio e não sabe como resolvê-lo, certo? Mas, muitas vezes, a gente se depara com situações onde as empresas estão nos chamando porque elas precisam acelerar a transformação. O cara tem a necessidade de melhorar a sua performance, às vezes em qualidade, às vezes em atendimento, às vezes em custo, às vezes em flexibilidade, enfim, às vezes em velocidade, e ele precisa de resultados rápidos, em 2, 3, 4, 5 meses. E aí ele tem noção que, se ele for fazer pelas próprias mãos, talvez leve 1 ano. E aí ele chama alguém para botar a mão na massa junto com ele e fazer as coisas acontecerem mais rapidamente. E eu acho que essa justificativa, ou esse motivo, ele é, pelo que eu vejo, cada vez mais frequente. Nós começamos hoje o nosso debate todo aqui falando em tempo, em lead time, em redução de lead time, não é? Estávamos falando de cadeias de fornecimento e a estratégia de você ser mais competitivo, reduzindo o lead time, hoje pela manhã. E isso acabou passando também pela apresentação do Soares, acabou passando também por praticamente todas as apresentações. E aí eu acho que tem um trade-off. A minha pergunta é essa. Como é que uma consultoria enfrenta o desafio de acelerar bastante a transformação, aumentar a velocidade da transformação, da mudança lá na empresa, não é? A implementação de uma nova metodologia, de uma nova técnica, não é? E isso tem um trade-off aí, me parece, com sustentabilidade. Porque se a gente entra e faz uma mudança muito rápida, às vezes não dá tempo da empresa absorver. E aí a gente termina a nossa intervenção, sai, aquele negócio fica bem durante um determinado tempo e depois volta ao que era antes. Então, a minha questão para vocês é, o que vocês acham? Existe, de fato, esse trade-off? Se existe, como lidar com esse trade-off? Como é que eu entro como consultoria para ajudar uma empresa a fazer uma mudança o mais rápido possível, mas, ao mesmo tempo, eu tenho esse compromisso que o Junico trouxe, que você trouxe, Rafael, de quando a gente sair de lá, aquele negócio ficar sustentável ao longo do tempo? Minha resposta foi o seguinte. Em 1999, eu escrevi um doutorado dizendo que dá para juntar a teoria das restrições e o sistema Toyota. Um dos caras diziam que não dava. Então, o Luiz Henrique trabalhava comigo, especialista em teoria das restrições, trabalhava no sistema Toyota de produção, e, evidentemente, vamos juntar essas duas questões, certo? E isso se mostrou correto, porque eu até posso passar para vocês um diálogo do ONU, né, do Taiichi Ohno e do Goldrand, onde há um diálogo maravilhoso, e os caras concordam que poderiam trabalhar junto e fazer as coisas em conjunto. O ponto é o seguinte, no mundo ocidental, isso não vale para todas as empresas. O Soares entra lá, tem tempo, vai trabalhar com o sistema Toyota e vai fazer o troço no ritmo certo. Mas, se eu entrar numa empresa e o cara está muito complicado, a primeira coisa é controlar a fábrica. E controlar a fábrica, controlar a empresa, a teoria das restrições. Então, tu vai lá, acha a restrição, tambor, pulmão e corda, e vai trabalhar para controlar a variação. Controlar a variação e, ao mesmo tempo, aumentar a restrição para poder ter resultado econômico, se tiver mercado, ou reduzir os custos de produção através do controle do gargalo, se eu tiver, evidentemente, uma situação de capacidade menor que demanda. Isso te permite ter tempo depois, uma vez que o cara viu o resultado em curto prazo, para ir desenvolvendo as questões do sistema de produção. Todas as metodologias oriundas japonesas exigem tempo, né, João? TPM exige tempo, TQC exige tempo, sistema Toyota de produção, porque a visão japonesa é de médio e longo prazo. Então, quando a situação é muito crítica, a gente tem que entrar com a teoria das restrições no primeiro momento, controlar a variação, controlar a restrição, melhorar o desempenho de curto prazo, e aí, tu dando o resultado inicial, tu acalma o vivente, né? Se acalma os ânimos, e aí a gente vai trabalhando com calma para poder ter os resultados. Isso não está escrito no meu doutorado, em 99, mas isso se demonstrou uma coisa realmente válida num conjunto enorme de situações.
Agora, se perguntar, se eu tivesse uma empresa, né, eu entraria com as coisas com planejamento, jornada de longo tempo, etc. Mas existem casos que realmente tu tem que ir para o jogo pesado, restrição, aumentar a restrição, e aí a teoria das restrições é muito mais rápida e mais eficaz no curto prazo. Eu vou reforçar o que você falou, Ivan, né? A gente falou bastante hoje aqui durante o dia sobre falta de mão de obra, e eu tenho percebido, principalmente nos últimos semestres, talvez, algumas consultas do tipo, cara, não tenho braço para fazer, eu preciso de ajuda, não é nem a questão da inteligência, eu preciso de braço mesmo. Meu gerente não tem tempo, ele está muito no operacional, está faltando gente e a gente não consegue fazer. Então, de fato, isso eu tenho percebido que tem aumentado. E, complementando a resposta do Junico, indo para um outro lado, né, eu acho que o nosso papel de consultoria é fazer um trabalho de alinhamento, né, com esses gestores, para que a gente possa trabalhar um pouco essas expectativas, ver o que, de fato, é mais crítico, mais relevante, que a gente tem que atuar com certa velocidade, mas tentar direcionar para uma implementação aí de mais longo prazo, onde a gente consiga, talvez, uma mudança de cultura mais sustentada do que a atuação pontual e imediata. Beleza, obrigado. Bom, vamos lá. Então, Vitor Coelho, ele que é coordenador de gestão de qualidade e excelência operacional na VLI, coloca o seguinte: com o foco em transformar desafios em resultados, qual é aquela pergunta essencial que vocês gostariam que os clientes das consultorias fizessem, mas que raramente fazem, e que poderia fazer toda a diferença para alcançar resultados excepcionais? Bom, o ponto aqui, pessoal da VLI, pessoal bem legal, é o seguinte: eu preciso o máximo de franqueza possível dos clientes relativamente aos seus problemas reais. Isso mais dados, fatos, números, objetivos que mostrem a realidade da situação. E aí tem que buscar o quê? Buscar foco nos pontos principais do processo. Eu tenho uma grande crítica, Rafa, agora vou fazer uma crítica ao modelo tradicional. Os caras falam metodologia de identificação, análise e solução de problemas. Só que, muitas vezes, o ponto central não é a identificação, é a metodologia de estruturação, identificação, análise e solução de problemas. Muitas vezes, a gente entra nas empresas e o problema não está estruturado. E eu tenho que, junto com os clientes, estruturar o problema para poder enfrentar o problema. E essa estruturação é uma cocriação. Esse troço tem que ter um fitting das duas posições. Então, muitas vezes, quando o pessoal permite que a Produtare faça alguma operação de uma maneira mais razoável, eu sempre gosto de fazer, João, o quê? Primeiro, um diagnóstico firme, apresenta em 1, 2 meses para o cara o que a gente acha do processo e faz a cocriação para chegar nos próximos passos junto com os caras. Porque, muitas vezes, o problema simplesmente não está estruturado. Agora, se o cara quer que tu faça o macro layout Fabril, bom, aí o cara já sabe o que ele quer, eu vou lá fazer o macro layout Fabril. Mas, a maior parte das vezes, os problemas não estão estruturados. Então, a gente tem que estruturar junto com os clientes esse negócio para poder fazer andar o processo. Esse é o ponto de centralidade para mim. Talvez não seja uma pergunta, né? Talvez seja o cliente vir já com uma resposta, né? O meu problema, claro, é esse, e eu preciso de ajuda de forma estruturada. O meu problema está estruturado dessa forma e eu preciso de ajuda nesse sentido. Então, eu acho que tem um papel assim da empresa, né? Quando ela busca uma consultoria, de fazer esse trabalho de casa. Eu acho que isso é importante. Porque, muitas vezes, quando a gente vai na empresa e o trabalho de casa não é feito, a gente tem perda por criatividade. A oitava perda, cadê o Soares? Né? A gente tem perda de tempo ali, de forma desnecessária. Né? Então, eu acho que, quando a gente já tem isso mais direcionado, claro que tem algumas empresas que têm um problema mais complexo, que é difícil, e aí a gente pode contribuir com nossa visão mais sistêmica, enfim, para essa discussão. Né? Mas eu acho que esse é um trabalho de casa que as organizações deveriam fazer de forma mais contínua. Mas a realidade, né, Rafa,
Pegar o caso do Estado Atlântico Sul, Soares. Quando nós chegamos lá, time experiente, né? Pô, o Arro, primeira linha. Nós levamos, lá sei eu, 4 meses para desenhar o problema. Não é trivial. Então, as coisas, não, muitas vezes, mesmo com gente muito experiente, não é de uma hora para outra que tu estrutura o problema. Tem que estudar direito. Claro, alguns casos são muito repetidos, muito parecidos e tal, mas muitas vezes tu tem que trabalhar bastante até estruturar o problema, saber onde é que tu vai mexer e andar para poder construir a ideia. Eu sempre digo, o mais difícil é você construir o conceito da fábrica. Como é que eu vou gerenciar esse troço para mim ganhar dinheiro, reduzir variabilidade? Isso não é muito fácil. Esse é um ponto importante. Vou me permitir aqui falar de outra forma, a mesma coisa que vocês já falaram. Eu ficaria muito feliz se eu chegasse numa empresa que quer contratar produtário e o executivo que estivesse lá nos recebendo dissesse assim, olha, eu tenho problemas dessa natureza, mas vocês poderiam me ajudar a entender quais são as causas raízes desse problema? Por que eu ficaria muito feliz de ter esta pergunta? Porque é um sinal de que o cara está preocupado com isso que o Junico falou, com estruturar o problema. Porque, às vezes, o cara acha que, resolvendo diretamente aquela dor que ele está enxergando, as coisas vão ficar bem. Só que aquela dor, né, tem uma causa raiz, que, às vezes, não tem nada a ver com aquilo que está aparente, né? Então, estruturar o problema, buscar a causa raiz, entender, afinal de contas, qual é a receita. E uma segunda pergunta que eu gostaria de receber, mas raramente a gente recebe, é a seguinte: vem cá, se vocês vierem aqui trabalhar conosco, quanto que vocês conseguem dar de resultado para nós? Raramente as empresas fazem essa pergunta para a gente. Eu tenho uma, agora, na conversa que me surgiu, né? Por que é tão barata a consultoria? Essa seria boa também. Vamos lá. Então, Delir Rodrigues, né, da Previmax, ego da liderança versus liderança Lean. Como promover? Isso aí o Soares já respondeu. Tem que trabalhar coletivamente do chão de fábrica ao presidente. Né? E se o ego for mais importante que o coletivo, a chance de dar certo é muito baixa. Além do que, caras de muito ego destroem organizações que estão funcionando muito bem com uma facilidade impressionante. Cuidado com egos muito fortes. Eu enfrento bastante esse tipo de situação, né? Não sei se é só ego, ou às vezes também é uma resistência, né? A mudança e a liderança, ela não dá fluxo, né, para as mudanças que precisam ser feitas, né? Então, a gente também brinca lá que a gente aplica a teoria das restrições nesse caso. Puxado até a restrição e empurrado para frente. O Daniel Santos e Silva, ele que é sócio-gerente na Creative Farm, coloca o seguinte: a competitividade é o grande desafio para o Brasil. Analisando nossa história, a que se atribui a dificuldade de buscarmos a competitividade global e nos mantermos no foco do custo baixo? E nos mantemos no foco do custo baixo. É que, no meu ponto de vista, nós não temos que nos manter no custo baixo, nós temos que partir para a diferenciação. Tem que botar inteligência para fazer o processo andar. Né? Então, um exemplo aí dos Zinhos Pisato. Anteriormente, uma única cooperativa, e deu uns probleminhas, os gringos começaram a se atracar, a fazer competição entre eles. Resultado, nossos vinhos hoje estão cada vez melhor, cada vez mais interessantes em todos os níveis. Então, cara, não tem nenhuma razão para achar que nós devemos competir por custo baixo, a não ser aquele troço do complexo do vira-lata, né? Nós temos todas as condições em várias empresas de competir por diferenciação. E aí, bom, nós temos que usar a inteligência para desenvolver produto. Tem um episódio muito divertido, Rafa. Nós entramos numa empresa, eu e um camarada produtário, e nós entramos na Fundição Tupi. Esse cara trabalhava lá em Caxias, né? Aí começamos a estar para esse cara aqui, doutor nisso, todos eram doutores, mas caras simples.
E nós estávamos na parte de pesquisa e desenvolvimento. Aí saiu o cara e me perguntou, Bate, que troço estranho, mas o que houve de estranho? Bate, todo mundo é doutor aqui na Fundição Tupi, nesse negócio. Se é lá na Gringolândia e o cara diz que é doutor, o cara acha que ele vai ir para a universidade, não quer saber desse cara na empresa. Tá? Agora, se você vai numa Bruning da vida hoje, você tem lá, sei eu, 6 ou 7 doutores, 15 mestres, e, cara, o resultado é cada vez melhor. Então, cara, nós temos que botar inteligência dentro da empresa. Não é a universidade, não, dentro da empresa. E podemos competir, sem dúvida nenhuma, por diferenciação em vários níveis, né, seu Rodrigo Wagner? Agora, temos que acreditar, né? E propor estrategicamente esse tipo de visão. Está aí Randon, Tramontina, VEG, Bibi, Fundição Tupi, etc. Bibi, etc., que estão na liderança aí dos seus setores e não é por custo baixo. Eu acho que o Junico tem mais competência para responder essa resposta. A minha resposta vai ser no pitaco aqui, né? Até porque eu não conheço outros países para ter essa referência, mas eu acho que um dos grandes gargalos nossos é a formação das pessoas mesmo. A gente pega os cursos de universidades e pouco se aprende sobre gestão. E aí vai numa clínica, o médico vira diretor, mas nunca gerenciou. Vai vira diretor do hospital, não sabe o que é gestão. O cara é engenheiro civil, monta uma consultora, nunca aprendeu nada de gestão. Então, acho que tem um gap aí de formação na gestão de organizações, e isso acaba impactando, né, um foco talvez um pouco mais estratégico, gerencial, né? Mas eu acho que isso também se aplica para os níveis operacionais, aí, claro que relacionado à educação mais básica, eu acho que tem esse gap aí que nos deixa um pouco para trás nessa corrida mundial. Bom, nós estamos com o tempo esgotado, mas eu vou colocar a última pergunta, eu vou pedir perdão ao João Cunha, que é nosso colega, e vou pular a pergunta dele para atender do Gustavo Souza. E, João, você me perdoa, mas depois a gente pode ir no bar ali na esquina e conversar a respeito. Só para dar chance aqui para o Gustavo, que não está conosco todo dia. Em âmbito Brasil, qual a principal lacuna de competitividade que a indústria nacional tem a superar para se equiparar a países mais desenvolvidos? E como podemos superar este obstáculo? Acho que na verdade, a indústria nacional é um troço muito aberto, tá certo ou não? Então, depende muito do tipo de indústria que eu tô tratando. Mas, de maneira geral, as lacunas de competitividade do Brasil são derivadas de uma falta de uma estratégia nacional para poder crescer a taxas mais amplas, tá certo ou não? Porque inteligência interna, isso aí eu não tenho nenhuma dúvida que a gente tem. Agora, como é que é feito isso? O que eu observo das políticas industriais? Eu que já trabalhei em política industrial. O cara chega agora, eu vou resolver o problema, nós vamos trabalhar no digital, a gente vai fazer um negócio de startup andar legal, nós vamos trabalhar para resolver o problema da agricultura de última precisão, etc. Cara, esse troço não resolve um problema do ponto de vista mais geral. Por quê? Porque tu tem muitas indústrias tradicionais que são importantes na geração de emprego no Brasil. Então, você tem que pegar essa tecnologia que está disponível e jogar nas nossas indústrias tradicionais também, para poder fazer elas ficarem cada vez mais competitivas, né? Então, por exemplo, o Soares, podemos modularizar um monte de coisa nesse país, em carreta, em ônibus, em construção civil, e etc., que vai nos dar competitividade. Agora, vamos modularizar, para modularizar precisa ter digitalização, muitas vezes, um troço mais complicado, vamos modularizar um ônibus. Então, vamos pegar a digitalização e jogar esse troço na nossa indústria tradicional para nós ficar cada vez melhor, né? E, claro, prestar atenção nos movimentos futuros, tá certo? Agora, a gente não pode abandonar a nossa estrutura tradicional, que ela é muito importante para as cadeias de produção brasileiras. Calçada é muito importante, móvel é muito importante, têxtil é muito importante, mas tem que jogar inteligência dentro dessas cadeias. Construção civil é extremamente importante, né? É fundamental, quer dizer, sem investimento não vou para lugar nenhum. Aí eu recebi uma informação
um amigo meu, um colega, João Furtado, que eu fiquei, no início eu contestei o cara, depois eu fiquei preocupado, porque eu achei que o cara tinha razão. Parece que os caras da Faria Lima dizem o seguinte, o problema de oferta e demanda, aumentou a demanda, beleza? Então, eu tenho uma oferta. Se eu puder aumentar a oferta, não vai crescer preço, eu vou ter uma estrutura não inflacionária. Só que a oferta não consegue atingir a demanda, principalmente porque os investimentos pesados em construção civil e energia nunca são entregues no prazo e muitas vezes não terminam. Eu contestei o João, digo, pô, João, olha só os exemplos da Carioca, olha só os exemplos da MPD, olha só os exemplos que nós tivemos na Camargo Correia, etc, etc. Nós entregamos no prazo. Só que aí nós tivemos algumas questões, falando com alguns amigos, eu vi 3 situações de obras grandes que os caras abandonaram a obra, não vão fazer, e outros que tu tem uma estrutura extremamente importante para o país, na parte de saúde, que todas as obras estão atrasadas 20 meses. Pô, então, tecnologia tipo last planner de entregar no prazo é fundamental. Caso contrário, o cara da Faria Lima vai dizer o quê? O cara que é do banco ali. Aumenta a taxa de juros, reduz essa porcaria da demanda, e aí nós vamos conseguir estabilizar os preços. Quando é que nós vamos crescer assim? De edição nunca. Então, nós temos que fazer, por exemplo, infraestrutura no prazo rápido, decente, para nós poder avançar o país. E que tecnologia é essa? Uma tecnologia bastante... Vocês viram aqui como é que faz, tá certo? Então, tudo isso é relevante no processo geral. Quanto tempo os chineses fazem uma obra de construção civil, Ivan? Quanto tempo? Nós fizemos uma estrada daqui até Pelotas, que meu filho está aqui, não terminou ainda, tia. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, que é o acesso ao único porto que nós temos dentro do processo. Se eu fizer uma dissertação de mestrado, negócio do objeto de trabalho, Soares, muito interessante, do Alberto. Aí, pô, trote estrada, eu não entendia lhufas de estrada. Aí o cara faz uma primeira camada, depois faz uma segunda camada, depois uma terceira camada e uma quarta camada. E o cara tem uma máquina enorme para fazer essas camadas, como se tu tivesse que fazer tudo muito grande, 2 quilômetros, depois mais 2 quilômetros. Aí eu dei uma aula sobre o negócio de objeto, trabalho, da teoria das questões, o Alberto, que é dono de empresa, construtor, olhou e disse assim, tia Junico, tem uma ideia para ti aqui, eu acho que é revolucionária, da partir da tua aula. Eu digo, o que é? Cara, não é assim que funciona o objeto de trabalho. O objeto de trabalho, tu tem a primeira camada, a segunda, a terceira, a quarta, aí tu terminou o asfalto, o cara começou a andar e eu botei dinheiro no bolso. Então tem que fazer a estrada assim e não assim. Vamos reduzir o tamanho o tamanho do lote, que seria o correspondente ao tamanho do lote, e vamos fazer esse processo. Com a contribuição que eu acho fundamental, que os militares podiam ter, que as empresas de construção podiam... Simplesmente tu reduz a metade da estrada se tu fizer desse jeito. Aí vem um cara do esquema taylorista, fordista, levanta e diz assim, não, mas esses equipamentos meus foram feitos para fazer uma longa estrutura para... Aí então, tira esses equipamentos e põe outros. Por isso, os equipamentos são ruins, para tu poder fazer estrada com velocidade elevada. Porque tu vai fazer estrada, Osaga, em função do equipamento, não como ela tem que ser feita, mas porque tu comprou um equipamento enorme de grande, então tu faz 5 quilômetros para lá, chove, para... Percebem? Essas coisas estão lá escritas, né, Soares? Testadas, o Alberto testou, de podia fazer isso em um monte de lugar no Brasil, só que é o seguinte, os caras não estudam o troço, não fazem assim. Loucura! E o setor público... Claro, e o setor público faz um negócio que começa as contratações, que quanto mais tu leva a ineficiência, cara, nós temos que mudar esse país para algumas coisas que a gente sabe precisa interferir dentro do processo geral, que não é só tecnologia digital. E aí eu concordo contigo, João, é governança, indicador, auditoria, eu não gosto, que essa palavra é tu ficar controlando os caras, essa é a terceira que tu botou, eu não gostei, mas tem que ter governança, indicador e fazer o coisa de acordo com a teoria. E não é só teoria, é prática, porque o Alberto testou esse troço, e funciona, tá certo? Só que eu não vejo ninguém discutir esse assunto seriamente. Resultado, nossas estradas vão para o infinito. Eu não sei se você vai lembrar, mas em 2002, Junico, a gente discutia cadeias produtivas do IBQP, você lembra? Sim. As coisas são muito morosas, né? Se a gente for olhar, você está falando de estrada, aí, né? Os departamentos de estradas e rodagem do Brasil, pouquíssimos deles têm planejamento estratégico. Pouquíssimos deles têm um plano diretor de construção de estradas. Então, como é que você vai pensar em estrada, né, num prazo que é o prazo político do cara estar lá e ele quer fazer uma obra porque ele prometeu uma obra para tal pessoa e aquela obra tem que sair? Então, de fato, assim, se a gente não mudar a nossa forma de pensar, a estrutura mesmo, né, estruturalmente, né, eu acho que a gente vai ter esse gap aí por muito tempo ainda. Imagina, Soares, o PAC
com modularização e inteligência de construção. Pô, mas não, os caras contratam uns troços do século XII e acham bonitinho. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que interferir na sociedade para poder fazer mudar isso, e não é só digitalização. Gente, a conversa está muito boa. Podemos ficar aqui o resto da noite, mas, infelizmente, nós temos horário. Então, eu vou agradecer ao Junico e ao Rafael por terem estado aqui comigo, compartilhando algumas ideias mais com vocês. E nós temos um sorteio de livros. Temos sorteio de livros. Eu vou pedir uma forte salva de palmas. O Ivan, Junico, Rafael.